Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força, que o sopro da alegria possa estar em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje nosso tema é a democracia na Grécia Antiga. O objetivo é discutir a democracia e os seus aspectos no contexto do desenvolvimento de Atenas. Na visão de Bezerra, a democracia ateniense se caracteriza como uma forma de governo que surgiu na Grécia em meados do século V a.C. Esse processo, conhecido como processo democrático ateniense, se deu em todo o território da chamada Península Ática, de forma direta. A democracia de Atenas é uma democracia direta. Contudo, envolvia uma pequena parcela da população de Atenas, apenas 10% do total. A democracia, enquanto organização política da cidade de Atenas, ou da cidade-estado de Atenas, foi o primeiro sistema político onde o povo participava diretamente. Nesse sentido, o termo democracia ou o conceito democracia é formado pelo radical grego demo, que quer dizer povo, e kratia, que quer dizer poder. Então, democracia significa o povo no poder. A democracia de Atenas foi exercida na antiguidade de forma direta. Não havia eleições para representantes. Havia um corpo de cidadãos que legislava, ou seja, os cidadãos reuniam na ágora, na praça pública, ou seja, e resolvia as questões votando sim ou votando não. Ou seja, então não existia uma instituição voltada para os eleitos. Os participantes da democracia grega eram chamados de cidadãos, sendo homens com terras maiores de 19 anos e filho de pai ateniense. Mais tarde, por volta de 451 a.C., passou a ser obrigado a ser cidadão, filho de pai e de mãe, nascido em Atenas. Conforme as informações, na democracia de Atenas, os escravos, as mulheres, os estrangeiros, que eram conhecidos como metecos, eram excluídos. Em geral, acredita-se que apenas 30% do total da população adulta de Atenas era elegíveis para algum cargo dentro da democracia ateniense. Segundo alguns estudos, alguns autores que dedicam a essa questão, o tema a liberdade e a igualdade na democracia de Atenas é a essência do sistema político, principalmente na época de Clístenes e de Péricles, através de três princípios bem fundamentais: a isocracia, a isonomia e a isegoria. Para Mosen Philen, um historiador, a democracia grega é chamada de democracia direta. É diferente da democracia brasileira e da democracia do mundo ocidental. Tem no aristocrata, o Clístenes, sua figura paterna, ou seja, Clístenes é considerado o pai da democracia grega, pois foi o mesmo que, após liderar uma revolta popular contra o último tirano grego, Hippias, que vai governar a população de um modo muito forte, ele vai impor, vai derrotar Hippias e vai impor o sistema democrático em Atenas.
Em Atenas, o sistema de governo democrático, como dissemos várias vezes, é direto. Ele tinha uma divisão em 6 partes, 6 instituições bem claras: a eclésia, a bule, arcodantes, estrategos e 2 tribunais, um militar e outro de justiça. O processo de escolha dessas personalidades era feito através do sorteio, pois assim todos os cidadãos tinham chances iguais, era o sorteio. Só no caso que envolvia a questão técnica, como por exemplo da justiça, que precisava do conhecimento do direito, ou do militar, que precisava da hierarquia do cargo na questão técnica, era que era feita uma espécie de concurso, né, de uma votação. Segundo a história, depois de Clístenes, a democracia em Atenas foi dirigida por Péricles. Talvez seja mais famoso do que o próprio pai. Péricles é que deu continuidade a esse sistema político. Nesse sentido, ele foi importante para a democracia em Atenas, pois permitiu ampliar o leque de possibilidade para os cidadãos menos favorecidos. O objetivo político de Péricles era fazer de Atenas uma democracia ideal, em que houvesse equilíbrio entre o Estado e os cidadãos. Ou seja, quanto menos o Estado explorasse, a população seria melhor. E isso foi feito. Mas lembrando que foi feito para os 10% da população. O restante era que pagava o preço. Os metecos, considerados estrangeiros, os escravos, que eram 80% da população, e as mulheres. Péricles também pretendia que Atenas exercesse a liderança sobre toda a Grécia. Seguindo tal política, ele estendeu a influência até o Mar Negro, a chamada Liga Ateniense, né? o imperialismo ateniense. Enfim, a democracia em Atenas é um sistema direto, como afirmamos várias vezes, onde o cidadão participa diretamente sem a representatividade. No caso aqui, nós participamos indiretamente. Nós votamos no vereador, nós votamos no prefeito, nós votamos no deputado, nós votamos no senador, nós votamos no presidente e ele nos representa. No caso lá não, era a própria sociedade que ia para a ágora, ou seja, a praça pública, para resolver as questões sociais, as questões políticas, as questões de guerras e assim por diante. Apesar de ser um número muito limitado de participantes, já falamos que a mulher, o escravo, o estrangeiro era excluído, na história humana jamais teve outro sistema igual ou melhor. Atualmente, existem 3 tipos de democracia, sendo elas a direta, a participativa e a representativa, como é o caso da democracia brasileira. É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha e até mais.